Torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e está seguro. Provérbios 18, verso 10. Torres fortes eram uma segurança maior em uma época passada do que são agora. Então, quando tropas de saqueadores invadiram a terra, fortes castelos foram colocados nos vários topos das colinas e os habitantes juntaram suas poucas riquezas e fugiam para lá imediatamente. Os castelos eram vistos como lugares muito difíceis de atacar e as tropas antigas preferiam travar uma centena de batalhas a suportar um único cerco. Cidades que seriam tomadas pela artilharia moderna em 12 horas resistiram por 12 anos contra as forças mais potentes dos tempos antigos. Aquele que possuía um castelo era senhor de toda a região circunvizinha e fazia de seus habitantes seus clientes que buscavam sua proteção ou seus dependentes que ele governava à vontade. Aquele que possuía uma torre forte sentia, por mais potente que fosse seu adversário, suas paredes e baluartes seriam sua salvação certa. Governantes generosos forneceram fortalezas para seu povo, fortalezas nas montanhas onde o campesinato poderia ser protegido dos saqueadores. Transfira seus pensamentos para 1000 anos atrás e imagine um povo que, depois de arar e semear, fez a colheita. Mas quando está prestes a se divertir com a festa da colheita, um sinal surpreendente bane toda a sua alegria. Uma trombeta soa daquela montanha, o sino atende na torre da vila, hordas de ladrões ferozes se aproximam. Seu milho será devorado por estranhos. Enterrando o milho e a mobília e juntando a pouca riqueza portátil que possuem, eles se apressam com todas as suas forças para sua torre de defesa, que fica no outro lado do cume. Os portões estão fechados, a ponte levadiça é puxada para cima, a grade de ferro é baixada, os guardas estão nas ameias e os habitantes sentem que estão seguros. O inimigo vai pilhar suas fazendas desertas e procurar tesouros escondidos. E descobrindo que os habitantes estão muito além do seu alcance, eles partirão para algum outro lugar. Essa é a figura que está no texto. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Claro, todos nós sabemos que pelo nome de Deus se entende o caráter do Altíssimo. De modo que o caráter de Deus fornece os justos com abundante segurança. O caráter de Deus é o refúgio do cristão, em oposição a outros refúgios que os ímpios escolheram. Salomão coloca sugestivamente as seguintes palavras no próximo versículo: a riqueza do homem rico é sua cidade forte, e como um muro alto em sua própria imaginação. O homem rico sente que sua riqueza pode lhe proporcionar conforto e segurança. Se ele for atacado pela lei, sua fortuna pode conseguir um advogado para ele. Se for insultado nas ruas, a dignidade de uma bolsa cheia o vingará. Se ele estiver doente, ele pode contratar os melhores médicos. Se ele precisar de ministros para seus prazeres ou ajudantes em suas enfermidades, eles estarão à sua disposição. Se a fome invadir a terra, ele evitará a sua porta. Se a própria guerra estourar, ele pode escapar da espada, pois sua riqueza é sua torre forte. Em contraste com isso, o homem justo encontra em seu Deus tudo o que o homem rico encontra em seus bens, e muito, muito mais. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto, vou confiar nele. Deus é o nosso tesouro. Ele é para nós melhor do que a bolsa mais cheia ou a renda mais magnífica. Muitos acres não produzem tanta paz quanto o interesse bem atestado no amor e na fidelidade do nosso Pai Celestial. As províncias, sob nosso domínio, não poderiam nos trazer maiores receitas do que possuímos naquele que nos torna herdeiros de todas as coisas por Cristo Jesus. Outros homens que não confiam em sua riqueza, no entanto, fazem dos seus próprios nomes uma torre forte. Para dizer a verdade, o bom nome de um homem não é uma defesa desprezível contra os ataques de seus semelhantes. Envolver-se na vestimenta da integridade é desafiar a explosão fria da calúnia e estar bem armado contra as flechas da calúnia. Se podemos apelar a Deus e dizer: Senhor, tu sabes que nisto não sou mau, então que a boca do mentiroso despeje suas calúnias, que ele espalhe seu veneno onde puder. Nós temos um antídoto interior diante do qual o seu veneno cede seu poder.
Mas isso só é verdade em um sentido muito, muito limitado. A morte logo prova aos homens que o seu próprio bom nome não pode lhe proporcionar consolo, e sob a convicção do pecado, uma boa reputação não é abrigo nenhum. Quando a consciência está desperta, quando o julgamento é imparcial, quando conhecemos algo da lei de Deus e da justiça do seu caráter, logo descobrimos que a justiça própria não é um esconderijo para nós, uma meia em ruínas que cairá no pescoço daquele que se esconde atrás dela, uma fortificação de papelão que cede ao primeiro choque da lei, um refúgio de mentiras a ser derrubado com as grandes pedras de granizo da vingança eterna. Tal é a justiça do homem. O justo não confia nisso, não em seu próprio nome, mas no nome do seu Deus, não em seu próprio caráter, mas no caráter do Altíssimo. Isso é a sua torre forte. Inúmeros são aqueles castelos no ar para os quais os homens se apressam na hora do perigo. Cerimônias erguem suas torres nas nuvens. Profissões de fé empilham suas paredes altas como montanhas, e obras da carne pintam seus delírios até que pareçam baluartes substanciais. Mas tudo derreterá como a neve e desaparecerá como uma névoa. Feliz é aquele que deixa a areia pela rocha, o fantasma pela substância. O nome do Senhor é uma torre forte para o cristão, não apenas em oposição aos refúgios de outros homens, mas de fato e realidade. Mesmo quando ele não é capaz de perceber por experiência, o caráter de Deus é o refúgio do santo. Se chegarmos ao fundo das coisas, descobriremos que a base da segurança do crente está no caráter de Deus e no caráter de Deus somente. Eu sei que você vai me dizer que é a aliança, mas de que vale a aliança se Deus fosse imutável, injusto e falso? Você vai me dizer que a confiança do crente está no sangue de Cristo. Mas o que seria o sangue de Cristo se Deus fosse falso? Se depois de Cristo ter pago o resgate, o Senhor negasse a ele o resgatado? Se depois de Cristo ter sido o substituto, o juiz dos homens ainda deveria visitar nossas cabeças, porque ele sofreu nossa própria culpa? Se Jeová pudesse ser injusto, se ele pudesse violar sua promessa e se tornar descrente como nós, então eu digo que mesmo o sangue de Cristo não nos daria segurança. Você me disse que existe sua promessa, mas novamente eu lembro que o valor da promessa de um homem deve depender do seu caráter. Se Deus não fosse tal que não pudesse mentir, se não fosse tão fiel a ponto de não poder se arrepender, se não fosse tão poderoso a ponto de não se frustrar quando pretende cumprir algo, então suas promessas eram apenas papel desperdiçado. Suas palavras, como as nossas, seriam apenas vento e não proporcionariam abrigo satisfatório para uma alma angustiada e ansiosa. Mas você vai me dizer que ele fez um juramento. Irmãos, eu sei que sim. Ele nos deu duas coisas imutáveis nas quais é impossível mentir, para que possamos ter um forte consolo. Mas ainda assim, o que vale o juramento de um homem, independentemente do seu caráter? Afinal, não é o que o homem é que faz com que suas afirmações sejam eminentemente desconfiadas ou profundamente cridas? E é porque nosso Deus não pode de forma alguma se renunciar ou contradizer, mas deve ser verdadeiro, que seu juramento se torna valioso para você e para mim. Afinal, irmãos, vamos lembrar que o propósito de Deus em nossa salvação é a glorificação do seu próprio caráter, e é isso que torna a nossa salvação positivamente segura. Se todo aquele que confia em Cristo não é salvo, então Deus é desonrado. O Senhor dos Exércitos pendurou seu escudo, e se na face de toda a terra ele não cumprir o que declara que fará neste livro, então o seu escudo é manchado. Eu digo isso, ele lançou a luva na face do pecado, da morte e do inferno. E se ele não é vencedor de tudo isso no coração de cada alma que ele deu ao seu Filho, que confia nele, que ele levou ao seu Filho, então ele não é mais o Deus das vitórias. Nem podemos gritar seu louvor eterno como o Senhor poderoso na batalha. Seu caráter, então, você vê, quando chegamos à base de tudo, é a formação de granito sobre a qual devem repousar todos os pilares do pacto da graça e suas misericórdias seguras. Sua sabedoria, verdade, misericórdia, justiça, poder, eternidade e imutabilidade são os 7 pilares da casa da salvação certa. Se quisermos ter conforto,
certamente podemos encontrá-lo no caráter de Deus. Esta é a nossa torre forte. Corremos para ela e estamos seguros. Amado, isso não é só verdade como uma questão de fato, mas é verdade como uma questão de experiência. Espero agora poder expressar os sentimentos de seus corações, enquanto digo que descobrimos que o caráter de Deus é uma proteção abundante para nós. Conhecemos muito bem as provações da vida. Graças a Deus que sim, pois de que valeria qualquer um de nós se não tivéssemos problemas? Problemas, como arquivos, tiram nossa ferrugem. Como fornalhas, eles consomem a nossa escória. Como leques de joirar, afastam o joio. E nós deveríamos ter pouco valor, teríamos pouca utilidade, se não tivéssemos sido obrigados a passar pela fornalha. Mas em todos os nossos problemas encontramos no caráter de Deus um conforto. Você tem sido pobre, muito pobre. Sei que alguns de vocês estão desempregados há muito tempo e se perguntam de onde virá o seu pão, mesmo para a próxima refeição. Agora, qual tem sido o seu conforto? Você não disse: Deus é bom demais para me deixar morrer de fome. Ele é muito generoso para me deixar desamparado. Então você descobriu que seu caráter é a sua torre forte. Ou então você teve doenças pessoais. Você há muito está deitado na cama do cansaço, sacudindo-se de um lado para o outro, então surge a tentação de ficar impaciente. Deus tratou você com dureza, sussurro maligno. Mas como você foge? Porque você diz: não, ele não é um tirano. Eu sei que ele é um Deus compassivo. Em todas as suas aflições, ele foi afligido. O anjo da sua presença os salvou, diz sua palavra. Ou então, você teve perdas, muitas perdas, e tem sido capaz de perguntar: como podem ser essas coisas? Como é que tem que trabalhar tanto e arduamente e ter que cuidar de mim com toda a minha inteligência para ganhar apenas pouco, e mesmo assim, quando ganho dinheiro, ele se esvai? Vejo minha riqueza como um bando de pássaros no campo, aqui em um momento e no outro se foi. Pois um transeunte bate palmas e tudo ganha asas e voa. Então podemos pensar que Deus não é sábio em nos deixar trabalhar em vão, mas eis que corremos para a nossa torre forte e sentimos que não pode ser. Não, o Deus que enviou essa aflição não poderia ter agido de maneira irrefletida, imprudente e sem sabedoria. Deve haver algo aqui que funcione para o meu bem. Vocês sabem, irmãos, é inútil para mim tentar descrever as várias maneiras pelas quais suas provações vêm, mas tenho certeza de que aqueles que conhecem o nome de Jeová colocarão sua confiança nele. Talvez você precise de uma provação e então você tenha dito: o nome dele é Jeová Jirê, o Senhor proverá. Ou então você foi banido de amigos, abandonado, banido de um país talvez, mas você disse: ah, seu nome é Jeová Chamá, o Senhor presente. Ou então você teve um distúrbio em sua família. Houve guerra interna e guerra externa, mas você correu para a sua torre forte, pois disse: seu nome é Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Então o mundo caluniou você e você mesmo tem consciência do pecado, mas você disse: seu nome é Jeová Tsequenu, o Senhor é nossa justiça. Então você foi lá e estava seguro. Ou então têm sido seus inimigos, seu nome tem sido si. Forte para você. Davi, então, irmãos, desafie de Deus ações de todo tipo e tamanho. Diga: existe um lugar seguro e secreto sob as asas divinas, reservado para todos os herdeiros da graça soberana. Esse refúgio agora é meu. O menor e mais fraco aqui pode se esconder, ileso e incólume. Enquanto milhares caem de todos os lados, eu descanso seguro em Deus. Meus amados, além das provações desta vida, temos os pecados da carne, e que tribulações são esses? Mas o nome do nosso Deus é a nossa torre forte, então. Em certas épocas, estamos mais do que normalmente conscientes da nossa culpa. Daria pouco pela sua piedade se você às vezes não se esgueirasse para um canto com um pobre publicano e dissesse: Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. Corações partidos e humildes caminhantes, estes são queridos aos olhos de Jesus. Haverá momentos com todos nós em que nossa santidade não é muito clara, mas nossa pecaminosidade é muito aparente.
Bem, então o nome do nosso Deus deve ser a nossa defesa. Ele é muito misericordioso. Pois serei misericordioso, ele diz, com suas injustiças, e de seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Sim, na pessoa de Cristo ousamos até mesmo olhar para a sua justiça com confiança, visto que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Possivelmente, não é tanto a culpa do pecado que o perturba, mas o poder do pecado. Você se sente como se um dia devesse cair nas mãos deste inimigo interior. Você tem se esforçado e lutado, mas o velho Adão é demais para você. É um conflito severo e você teme que os filhos de Anak nunca sejam expulsos. Você sente que carrega uma bomba dentro do seu coração. Suas paixões são como um paiol de pólvora. Você está caminhando onde os flocos de fogo estão voando e tem medo que uma faísca caia, então haverá uma terrível destruição de tudo. Ah, então existe o poder de Deus. Existe a verdade de Deus. Existe a fidelidade de Deus. E apesar de todo o poder desesperado do pecado, encontramos um abrigo aqui, no caráter do Altíssimo. O pecado às vezes vem com todos os terrores da lei. Então, se você não souber como se esconder atrás do seu Deus, você estará em uma situação terrível. Às vezes virá com toda a fúria da carne, e se você não consegue perceber que sua carne foi crucificada em Cristo e que sua vida é uma vida nele e não em você mesmo, então você logo será derrotado. Mas aquele que vive em seu Deus e não em si mesmo, e aquele que envolve a justiça de Cristo sobre ele e é justo em Cristo, tal homem pode desafiar todos os ataques da carne e todas as tentações do mundo. Ele vencerá pelo sangue do Cordeiro. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, amado, existem as tentações do diabo e essas são muito terríveis. Mas como é doce ainda sentir que o caráter de Deus é nossa torre forte. Sem paredes de graça e baluartes de misericórdia, como uma alma tentada pode escapar das garras do arquidestruidor. Mas quando a alma está nas trincheiras da promessa divina, todos os demônios do inferno não podem carregá-la pela tempestade. Eu vi essa semana alguém a quem muitos de vocês respeitam muito, o ex-pastor desta igreja, Sr. James Smith, que partiu e agora está com Cristo, o que é muito melhor. Um nome bem conhecido por suas inúmeras obras, que estão espalhadas por toda parte e não podem deixar de fazer o bem. Você deve se lembrar que há cerca de 1 ano ele foi atingido por uma paralisia e metade do seu corpo estava morto. Mesmo assim, quando o vi na cama, não tinha visto um homem mais alegre em pleno apogeu das forças. Disseram-me que às vezes ele era objeto de conflitos terríveis. Então, depois de apertar a mão dele, eu disse: amigo Smith, ouvi dizer que você tem muitas dúvidas e medos. Quem te disse isso? Disse ele. Pois não tem nenhum. Nunca teve nenhum? Porque eu entendi que você teve muitos conflitos. Sim, disse ele, tenho muitos conflitos, mas não tenho dúvidas. Tenho muitas guerras dentro de mim, mas não tenho medo. Quem poderia ter te dito isso? Espero não ter levado ninguém a pensar isso. É uma batalha difícil, mas sei que a vitória é certa. Depois de ter tido uma noite de sono ruim, é claro, devido à debilidade física, minha mente fica perturbada e então aquele velho covarde, Satanás, que teria medo de se intrometer comigo talvez, se eu fosse forte, me ataca quando estou fraco. Mas eu não tenho medo dele. Não vá embora com essa opinião. Ele joga muitos dardos inflamados em mim, mas não tem dúvida quanto à minha vitória final. Então ele disse, do seu próprio jeito: eu sou como um pacote que está pronto para ir no trem, embalado, amarrado, etiquetado, pago e na plataforma, esperando o expresso passar e me levar para a glória. Eu gostaria de poder ouvir o apito agora, disse ele. Eu esperava ter sido carregado para o céu há muito tempo, mas ainda estou bem. E então ele disse: eu tenho dito a George Moore, que está sempre aqui comigo, que não estou apenas na rocha, mas que estou cimentado na rocha, e que o cimento é tão duro quanto a rocha. Então não há nenhum medo em minha morte. A menos que a rocha caia, eu não posso cair. A menos que o evangelho morra, eu não posso realmente morrer. Bem, aqui estava o homem atacado por Satanás. Ele não me contou sobre os conflitos amargos que tinha por dentro.
Eu sei que eram bastante severos. Ele estava ansioso para dar um bom testemunho da fidelidade do seu gracioso Senhor. Mas você vê, era seu Deus que era a sua fortaleza. Ele correu para lá. A imutabilidade, a fidelidade, a veracidade, a força daquele Deus em cujo braço ele se apoiava. Se você e eu fizermos o mesmo, sempre podemos encontrar um atributo de Deus para se opor a cada sugestão do maligno. Deus vai deixar você, diz o maligno, seu velho mentiroso. Ele não pode, pois é um Deus fiel. Mas você vai morrer afinal. Ó, seu enganador vil, isso nunca pode ser, pois ele é um Deus poderoso e forte para libertar. E ainda que eu morra, eu para sempre nele viverei. Mas um desses momentos ele vai se cansar de você. Não, falso acusador e pai da mentira. Isso não pode ser, pois ele é um Deus de amor e ele me amou na eternidade. Chegará o tempo em que ele se esquecerá de você. Não, traidor, isso não pode ser, pois ele é um Deus onisciente que conhece e vê todas as coisas. Digo, assim podemos refutar toda a calúnia perniciosa de Satanás, ainda correndo no caráter de Deus como nossa torre forte. Irmãos, mesmo quando o próprio Senhor nos castiga, é muito abençoado apelar a Deus contra Deus. Você entende o que eu quero dizer? Ele nos golpeia com sua vara, mas então olha para cima e diz: Pai, se eu pudesse acreditar no que a tua vara parece dizer, diria que não me amas. Mas sei que és um Deus de amor, e a minha fé diz a mim que tu me amas mais ainda, exatamente por causa desse golpe duro da tua disciplina. Vejam aqui, irmãos, vou me colocar no caso por um momento. Eis que ele me rejeita como se me odiasse. Ele me afasta da sua presença, não me faz carícias, me nega doces promessas. Me fecha na prisão e me dá a água da aflição e o pão da angústia. Mas minha fé declara, ele é um Deus que não consigo pensar mal dele. Ele tem sido tão bom para mim que eu sei que ele é bom agora e nos dentes de todas as suas providências. Mesmo quando ele coloca uma máscara preta sobre o seu rosto, eu ainda acredito que, como diz o hino, por trás de uma providência carrancuda, ele esconde um rosto sorridente. Meus amigos, espero que vocês saibam, espero que cada um de nós saiba por experiência. Os bem-aventurados estão correndo para o seio de Deus e se escondendo lá. Esta agora é a palavra para o pecador que ainda não encontrou a paz. Você não vê, homem, o cristão não é salvo pelo que ele é, mas pelo que o Deus dele é. E esta é a base do nosso conforto, que Deus é perfeito, não que somos perfeitos. Quando preguei na semana passada à noite sobre os incensários do templo e as bandejas douradas dos incensários, e sobre a necessidade de tirar as cinzas das lâmpadas do santuário, uma mulher tola disse: veja, de acordo com a própria confissão do ministro, esses cristãos são tão maus quanto o resto de nós. Eles têm muitos defeitos. Disse ela, ouso dizer que estarei tão bem no final quanto eles. Pobre alma, ela não viu que a esperança do cristão não reside no que ele é, mas no que Cristo é. Nossa confiança não está no que sofremos, mas no que Jesus sofreu. Não no que fazemos, mas no que ele fez. Não é nosso nome, repito, que é uma torre forte para nós, nem mesmo nossas orações. Não são nossas boas obras, é o nome, a promessa, a verdade, a obra, a justiça consumada de nosso Deus em Cristo Jesus. Aqui o crente encontra a sua defesa e em nenhum outro lugar. Corra, pecador, corra, pois o portão do castelo é gratuito para todos os que procuram abrigo, sejam eles quem forem. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim, se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu
paz darei.